Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a esse canal e a mais uma mensagem no dia de hoje. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se quando algo dá errado na sua vida, qual é a primeira coisa que você faz? Você procura um culpado ou procura entender o que aconteceu? Porque eu perguntei para a espiritualidade sobre esse tema. Se o seu problema está com você, né? Esse problema está em você ou está nas outras pessoas? E a primeira carta que veio aqui foi a carta da frequência vibracional de 50 Hz, na apatia. Isso me fez pensar porque às vezes a gente se cansa tanto de sofrer que para de tentar entender. E a gente acaba ficando nesse lugar de apatia. Você vai ficando apática às situações, às pessoas, porque você já cansou de tanto fazer ou tentar entender que você fica apática. E é mais fácil concluir que a culpa é sempre do outro, quando eu estou nessa vibração de 50 Hz, que é uma vibração muito baixa, uma vibração negativa. Então eu tendo a ficar no negativo e não olhar para o positivo. Então eu tendo a achar um culpado, a procurar um culpado e não a olhar para dentro para ver o que é que pode estar acontecendo, por que eu estou atraindo esses problemas com essas pessoas, com essas situações, porque eu estou numa vibração muito baixa. Então, é mais fácil você concluir que a culpa é sempre do outro, ou então você acreditar que a culpa é sempre sua. Você também pode ficar nesse lugar de que ou a culpa é do outro ou a culpa é sempre minha, porque eu já desisti de tentar entender a situação. Porque, como eu falei, se você está vibrando na apatia, que é uma frequência vibracional muito baixa e negativa, eu tento sempre culpar alguém. Ou eu me culpo, ou eu culpo a outra pessoa. Mas nenhuma dessas duas respostas te traz paz, porque culpar alguém não vai te ajudar a resolver o problema. Você se culpar também não vai te ajudar a trazer as respostas que você precisa para resolver o problema. Aqui, a primeira carta que veio do oráculo do baralho cigano da Santa Sara Kali foi a carta do urso. E a carta do urso fala sobre força, mas também sobre controle. E eu fiquei pensando aqui em quantas vezes nós tentamos controlar as pessoas, controlar as situações, controlar os resultados, porque a gente acredita que assim a gente vai evitar novas decepções. Você já percebeu isso? Que quando você se decepciona, você se magoa, você começa a querer controlar as coisas que acontecem para que você não se magoe novamente? Só que você viver tentando controlar tudo também te cansa. Porque em seguida aqui apareceu a carta do homem. E aqui essa carta, para mim, ela trouxe uma pergunta. Qual a parte da tua história realmente depende de você? Porque existe uma diferença entre você assumir a responsabilidade e você carregar a culpa. Porque a responsabilidade nos faz crescer. Quando eu olho para isso que está acontecendo, para esse meu problema com responsabilidade, começo a entender o que aquilo que está querendo me dizer, eu começo a crescer, a amadurecer. E a culpa, se você começa a se culpar ou culpar alguém, ela faz você parar, porque estagna ali. Ah, tem um culpado, é fulano de tal. Ou eu sou a culpada e acabou. Então, para aí. Você não tem um crescimento. E depois dessa carta aqui do homem, veio a carta do caixão. E a carta do caixão, ela não fala apenas de fim, ela fala de transformação. E talvez esteja na hora de você deixar morrer esse hábito de você procurar culpados para tudo, porque enquanto a nossa energia está ocupada tentando descobrir de quem é a culpa, ela deixa de estar disponível para construir um caminho diferente. Então, enquanto você perde tempo de procurar um culpado, você está focando na
parte negativa, você está focando no problema. E quando eu paro de achar quem é o culpado, de procurar esse culpado, e olho para aquilo que eu posso fazer com aquilo que está acontecendo, eu olho para a solução do problema. Em vez de eu ficar procurando quem que fez isso, quem que é o responsável por isso, eu começo a entender por que isso está acontecendo, por que está acontecendo isso. Aí você começa a trazer outra energia para a situação, começa a olhar para aquilo que precisa ser feito referente a resolver o problema e não ficar procurando o culpado que você, assim que você achar esse culpado, vai parar ali e você não vai resolver o problema, você não está olhando para a solução. Então, talvez esteja na hora de você deixar morrer esse hábito que você tem, que provavelmente se você chegou nesse vídeo, você está nessa vibração da apatia, mesmo que a sua vida esteja super indo bem, está indo super bem a sua vida, mas quando acontece algum problema, você aciona essa carta da apatia, esse 50 Hz negativo, e começa a olhar para um culpado, para o problema em vez da solução. Então aqui está pedindo para que você deixe morrer esse hábito de procurar o culpado em tudo e que você comece a olhar por que está acontecendo isso. Quais são as infinitas possibilidades que o universo pode me trazer para eu resolver esse problema? Para eu olhar para a solução e não para o problema. Porque enquanto a tua energia estiver ocupada, né, tentando descobrir de quem é a culpa, você vai ficar nessa vibração negativa e vai ficar olhando para o problema. E quando eu pedi aqui um conselho, veio a carta do cão. Uma carta que fala sobre lealdade. E hoje eu não senti que ela fala primeiro sobre amizade. Eu senti que ela está falando aqui sobre você ser leal a si mesma. Para que você tenha coragem de reconhecer quando alguém realmente te machucou. Porque às vezes a gente se culpa achando que nós fomos a razão, né, de alguém ter nos machucado, mas você só precisa realmente reconhecer que às vezes aquela pessoa que você ama também te machuca. Ou aquela pessoa que você ama, você também machuca. Como falei mais uma vez, você não precisa achar o culpado, você precisa só começar a reconhecer as coisas que acontecem. Então, alguém me machucou, realmente, eu fiquei muito, muito magoada com essa pessoa porque ela me machucou. Reconhece isso. Ou, realmente, eu percebo que eu fiz, né, algo que não deveria e machuquei outras pessoas, que eu magoei outras pessoas. Quando você começa a ter essa humildade para você reconhecer quando você precisa mudar algo dentro de você, as energias começam a mudar. Porque nem tudo depende de você, nem tudo também depende dos outros. Existe uma parte da nossa vida que só muda quando nós mudamos. E existe outra parte que só muda quando a gente aceita que nós não podemos controlar tudo. E nós não podemos controlar como a pessoa vai se sentir quando a gente faz alguma coisa para ela. Nós não podemos controlar como a gente vai se sentir quando alguma pessoa faz algo para a gente. Então, talvez a pergunta mais importante de hoje não seja quem está errado. Talvez seja o que essa situação está tentando me ensinar. Qual é o aprendizado aqui? Porque quando você faz essa pergunta para o universo, essa pergunta vai abrir portas, vai abrir a energia para você trazer as infinitas possibilidades de solução. Porque aí você está mandando essa mensagem para o universo. O que eu preciso aprender aqui, universo? Por que esse problema continua vindo para mim? Por que esse problema continua se repetindo? Aí quando você, em vez de você ficar perguntando por que fulano fez isso, por que fez aquilo, qual é o aprendizado aqui? O que essa situação está tentando me ensinar? Aí você abre possibilidades para o universo trazer as respostas que você precisa dentro daquilo que é real, não daquilo que é ilusório, trazendo você para a solução e não focando no problema. Quanto você procurar os culpados, geralmente você vai continuar andando em círculos. E essa foi a mensagem para você de hoje. Então, se você acha que essa mensagem fez sentido para você, se você costuma procurar culpados,
ou procura compreender, me coloca essa mensagem aqui, compartilha comigo essa frase aqui. Você costuma procurar culpados ou você já está nesse lugar de compreender, de procurar compreender o que essa situação quer dizer para você? Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Se inscreva nesse canal se for a sua primeira vez por aqui, porque, mais uma vez, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você observe o que essa mensagem tem a ver com a sua vida no dia de hoje. Como você pode colocar esse aprendizado dessa mensagem na sua vida a partir de hoje. Gratidão e até a próxima mensagem.